Fala moçada, tudo tranquilo? Tudo certo? Áreas de figuras planas. E essa parte eu vou dividir em duas, tá? Vamos caprichar aqui. Vamos falar primeiro de polígonos quadrangulares, tá? Quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, losango e vamos incluir aí também triângulo. Por quê? Porque a área do triângulo está relacionada à área de quadriláteros, beleza? Então vamos que vamos. Então vamos lá. Áreas de figuras planas, tá? Então antes de eu começar a falar das principais figuras planas aqui, que eu dividi em duas partes, é importante entender como é que se calcula a área, tá? Qual é o nosso padrão de calcular a área? O que é calcular a área? Calcular a área é comparar uma área com outra área, tá? Uma área que vai ser referência. Então, quando você vai comprar lá um azulejo para colocar na sua casa, ele vai perguntar assim, qual que é a área da sua casa? Ele quer saber quantos daquele azulejo cabem na sua casa. Então, ele vai te pedir uma informação que vai dizer quanto que cabe ali baseado numa área de referência. Como assim, professor? Uma área de referência? Uma área que todo mundo conhece. A área de alguma coisa que todo mundo conhece, tá? É uma comparação de áreas, ó. Eu preciso colocar aqui um azulejo. Aí ele fala assim, mas qual que é a área lá? Eu falo assim, a área é uma área desse tamanho assim, ó, que cabe 3 azulejos. Aí você fala, bom, se uma área desse tamanho cabe 3 azulejos e a área aqui é desse tamanhão, então esse tamanho aqui que cabe 3 azulejos, cabe aqui dentro 10 vezes. Então, se nessa área cabe 3 azulejos, lá vai caber 10 vezes 3 azulejos, vai ser 30 azulejos, entendeu? Então, eu preciso fazer um comparativo, tá? Para isso, a gente faz comparativos com uma figura simples, que é o quadrado, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, detalhes, né? Quem quiser saber detalhes a respeito disso, pode me acompanhar no meu novo curso chamado IESE, que eu vou começar em 1º de setembro, tá? Participe da turma, porque eu vou pegar toda a coleção do IESE e vou destrinchar tudinho que tá ali, tintim por tintim, tá? E isso está muito bem detalhado ali. Aqui é o curso OMIMA, é o mínimo que você precisa saber. Então, aqui vai ser simplificado, tá? Então, a nossa área padrão, referência, que a gente conhece, é o quê? É um quadrado de lado uma unidade. De lado de comprimento uma unidade. Tá? Se é um quadrado, então todos os lados têm a mesma unidade. Então, aqui é uma unidade. Ó, certo? Uma unidade aqui, uma unidade aqui. Aqui é uma unidade, né? Como o quadrado tem lados perpendiculares entre si, certo? Então, essa medida aqui, essa área aqui, vai ser o quê? Vai ser uma unidade de área. Olha só que interessante, tá? Isso aqui é uma unidade de comprimento. Isso aqui é uma unidade de comprimento. Então, o quadrado é uma unidade de área. Tá? E eu tenho que comparar as coisas a isso aqui, certo? Aí você fala, professor, mas eu nunca vi essa unidade aqui, unidade de área. Bom, você normalmente deve ter visto aqui, ó, 1 metro por 1 metro, é ou não é? Aí aqui é 1 metro quadrado. Porque é 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então, vai ser 1 metro quadrado, uma unidade de área, que é um quadrado de uma unidade de lado. Entendeu? Tá? Então, essa unidade de área é só para escrever de maneira genérica. Por quê? Porque você pode ter 1 milímetro quadrado, você pode ter 1 centímetro quadrado, você pode ter 1 decímetro quadrado, você pode ter 1 metro quadrado, você pode ter infinitas aqui, você pode ter 1 polegada quadrada, você pode ter 1 quilômetro quadrado. Imagine um quadrado de 1 quilômetro de lado, 1 quilômetro de lado. Claro, isso aqui é interessante você usar essa unidade de área aqui para medir cidades. Tá? Para medir cidades. Cidades são gigantes, então você usa 1 quilômetro quadrado. Então, a unidade de área tem as mais diversas unidades de área. Entendeu? Só que a maneira de calcular essas áreas vai ser sempre comparando com aquilo ali, ó. Vai ser sempre comparando com aquilo ali, tá? Então, uma maneira bem simplificada de fazer é assim, ó. Eu tenho aqui um
retângulo. Tá? Um retângulo. A gente vai começar com o retângulo porque o retângulo é mais tranquilo. E eu vejo quantas vezes esse daqui cabe no retângulo. Então eu vejo aqui, ó, uma vez, duas vezes. Ah, aqui coube 0,9 vezes esse aqui. Então, olha, aqui cabe uma, duas, e aqui, para não ser exato, cabe só 0,9 vezes esse daqui. Ele ficaria aqui para fora, assim, ó. Um pedacinho, entendeu? Ele ficaria aqui para fora. E assim, cabe quantas? Bom, então vamos lá. Assim cabe uma, duas, três, quatro. E aqui cabe 0,25 de outro. Então ele caberia aqui, seria assim, ó. Se bem que eu estou achando mais parecido com 0,3, né? Mas vai 0,25 agora, entendeu? Ó, então veja aqui, ó, quantos que couberam, veja. Nossa, tô tremendo, eu acho que eu tô com Parkinson. Ó. Tá vendo? Deveria ser assim, ó. Né? Bom, deveria não, né? É uma questão aqui de cálculo de área. Eu tô calculando. Então aqui cabe quanto? Certeza cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certeza. Agora, bom, esse aqui falta um pouquinho só, esse aqui também falta só um pouquinho, então aqui seria 1, faltando 0,1, aqui também 0,1. Então, se eu pegar um desse aqui, eu consigo encaixar ali, ó. Então, 8, 9, 10, com esse daqui, né? Aí esse aqui, ó, esse daqui com esse aqui também, né? 11, 12, e sobrou 0,05 desse, 0,05 desse, porque eu só usei 0,1, 0,1 aqui, 0,1, 0,1. Aqui eu usei 0,1 e sobrou 0,05, 0,05. Certo? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 até agora, mais 0,1 desses dois que sobrou. E aqui, olha, putz, esse daqui é 90% de 25%. Então, entendeu o que eu quero dizer? A gente tem que calcular isso aqui precisamente. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, vamos ver o seguinte. Quantos desse quadrado cabem aqui? Quantos desse quadrado cabem aqui? Ah, esse quadrado cabe 2,9. Cabe 2,9. 2,9 metros. Eu tenho comprimento, eu meço o comprimento. Mas, na verdade, eu estou dizendo que cabe 2,9 metros quadrados. Aqui, ó, cabe 2,9 metros quadrados. Beleza? Agora, qual é a porcentagem desse 2,9 que cabe aqui? Então, cabe 100%, 200%, 300%, 400% e 425% disso daqui, ó. Cabe nessa direção. 400, ó, porque aqui cabe 2,9 metros quadrados. Agora, aqui é como se fosse porcentagem, ó, 100%, ou seja, 2,9, mais 2,9, mais 2,9, mais 2,9, mais 0,25%, ou melhor, 25% de 2,9. Então, eu posso dizer que isso daqui é o quê? É 2,9 metros quadrados vezes 425%, mais, né, 425% daqui para cá. Entendeu? Essa professora, nunca vi isso aqui. Eu sei que você nunca viu, nem eu mesmo estou fazendo agora, porque é um raciocínio que a gente vai montando. Então, é 2,9 metros quadrados aqui, vezes o quê? Vezes 4,25. Ó, porque 425% é 4,25. Certo? Mas, professor, a gente sempre aprende que é uma medida aqui, uma medida aqui. Então, é 2,9 metros vezes 4,25 metros. Ou seja, eu acabo medindo só um comprimento aqui, mas o que eu estou fazendo? Eu estou primeiro vendo quantos desses daqui, eu estou fazendo uma comparação, quantos desses aqui cabem nessa primeira coluna aqui, assim, ó, nessa direção, assim, ó, nessa direção. Cabem quantos? Cabem 2,9 de um desse aqui, ó, certo? E aqui cabem quantos? Então, caberia 1, 2, 3, 4 e mais 0,25 de 1. Né? Ou seja, na verdade, desse 2,9 vai ser 1 vezes 2,9, 2 vezes 2,9, 3 vezes, 4 vezes, mais 0,25 vezes 2,9. Então, eu peguei aqui, 2,9 metros quadrados
vezes 4,25 é o que cabe assim. É a mesma coisa de eu medir 2,9 metros por 4,25 metros. E daí eu vou ter aqui exatamente qual que é a medida em metros quadrados, certo? E daí, para não deixar sem resposta, né? E eu, como não gosto de fazer, não vou usar calculadora aqui, né? Não vou puxar a calculadora, então vou fazer aqui na mão, ó, tá? Na verdade, eu posso fazer assim, ó. É muito importante a gente saber fazer cálculo mental. Teve um vídeo meu que o que mais tem é de gente lá. Ah, só complicou. É uma multiplicação de 3 números. Eles dizem que eu complico porque eu tento mostrar como facilitar. Então, olha só como é que eu vou fazer isso aqui de uma maneira diferente. Eu vou fazer assim, ó. 4,25 vezes o quê? 3 menos 0,1. 2,9 não é 3 menos 0,1? Então, isso daqui vezes 3 fica fácil, né? É 12,75. Só que 12,75 eu tiro 1%. Eu tiro 10%, quer dizer, eu tiro 1/10, né, de 4,25. 1/10 de 4,25 é 0,425. Então, olha só, fazer essa multiplicação assim, 4 vezes, ou melhor, 3 vezes 4,25 é fácil. É 12,75. Aí eu tiro o que? 1/10, né? 1/10 disso aqui, ou seja, eu tiro 0,425. Olha lá. Entendeu? Fica muito mais fácil, ó. 12 e 325, né? 300, aqui é 50, né? 50 menos 25, 25. Então, 325, certo? Então, é 12,325 metros quadrados. Tá vendo? É o que cabe aqui, ó. Como eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais o quê? Mais, aqui sobrou 0,1, né? Aqui sobrou 0,1. E aqui sobrou o quê? 0,25 de 0,9. Tá? Somando isso daí, vai dar exatamente essa medida aqui, que somado com tudo vai dar tudo lá o que deu. Beleza? Tá, agora vamos partir aqui para as áreas de figuras, as principais figuras planas. Primeira parte, tá? Vocês viram que não tem nenhuma circunferência aqui, segunda circunferência vai ser amanhã. Então, como é que eu faço aqui? Então, a área disso aqui é o quê? É eu ver quantos cabem aqui, quantos metros, quantas unidades daquela minha unidade padrão, que minha unidade padrão pode ser metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro. Eu tenho que ver quantos dessas unidades, não quadrado, mas só linear, né? Quantos metros, quantos quilômetros, quantos centímetros, quantos decímetros, quantos hectômetros, quantos polegadas, quantas medidas lineares cabem aqui e quantas medidas lineares cabem aqui. E daí, na verdade, como isso daqui é igual a isso aqui, então o que couber aqui é o que cabe aqui, certo? Então, por exemplo, aqui a medida disso aqui vai ser o quê? Vai ser L. L. Ah, mas L em que unidade? L na unidade que você quiser, o comprimento disso aqui. E o comprimento disso aqui vai ser igual, como vai ser esse vezes esse, então a área desse daqui vai ser o quê? L ao quadrado. Pronto. A área do quadrado é muito simples, é só pegar um lado e vezes. Às vezes ele dá assim, o perímetro. Você pega o perímetro, o quadrado tem 4 lados iguais, então você pega o perímetro e divide em 4. Aí você vai ter um L. L ao quadrado, acabou, resolveu. Entendeu? Tranquilo? Facinho, molezinha, blá blá blá, tchu, nha. Certo? Beleza. Como eu falei do perímetro, né? Então eu posso fazer assim, ó. O perímetro, que é 2P, né? É o 4. Eu pego 2P dividido por 4, dá ao lado, e eleva ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que P ao quadrado sobre 4. Tá vendo? Não tem erro. É assim, ó. Eu pego o semiperímetro, o perímetro é 2P, né? P, eu tenho que falar isso, tá? Porque é o que a maior parte dos autores utiliza, então por isso que eu informo. P é o perímetro, P é o perímetro, P é o semiperímetro, é metade. Então o perímetro é a soma de todos os lados. P é metade, tá? Por que se usa assim, eu não sei. Tá? Então 2P é o perímetro. Então o perímetro dividido por 4 é a mesma coisa que o semiperímetro dividido por 2.
E isso daqui vai dar o tamanho do lado. Vai dar o tamanho do lado. Aí o lado ao quadrado é a área. Então, fazendo pelo perímetro, a área do quadrado pode ser feito como o semiperímetro ao quadrado dividido por 4. Pronto, morreu. Beleza, facinho. Certo? Agora aqui. E o retângulo, tá? Então, esse aqui é um quadrado. Quadrado. Para quem não sabia, tá aqui. O nome dessa figura aqui é quadrado. Tem os 4 lados iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus, certo? Bom, então esse daqui é o retângulo. Retângulo. O que é o retângulo? É uma figura que tem os lados opostos paralelos entre si. Ó. Então esses são paralelos, esse paralelo. Mas tem mais um detalhe. Todos os ângulos são 90 graus. Ó. Todos os ângulos são 90 graus, tá? Então a gente costuma dizer que uma das bases, um dos lados é base e o outro lado, né? Porque os lados só tem dois tipos de lado, né? Esses dois que é o mesmo tipo, que é o mesmo tamanho, e esses dois que é o mesmo tipo, mesmo tamanho. Então a gente chama um lado de base e o outro lado de altura. Então esse aqui pode ser base, esse aqui pode ser altura, mas esse aqui pode ser base, esse aqui pode ser altura. Geralmente a gente coloca a base é o que está embaixo. Então esse aqui vai ser a medida B e esse daqui vai ser a medida H, tá? Eu sei que para muitas pessoas eu posso estar chovendo no molhado falando uma coisa que todo mundo já sabe, né? Mas eu tenho certeza que, como o curso chama-se o MIMA, ele é voltado para pessoas que estão aprendendo, tá? Então, por isso que eu estou sendo detalhista. Se para você está sendo muito facinho, acelera o vídeo aí e vai rapidinho para outra parte que te interessa. Bom, então a área aqui, ó, a área aqui vai ser o quê? Vai ser como eu fiz aqui, né? A medida de um lado vezes a medida do outro. Então, a área aqui vai ser o quê? Base vezes altura, que é a mesma coisa que altura vezes base, tá? Muito importante isso aqui. E esse aqui, o que é? Esse aqui, o nome dele é paralelogramo. Paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? O paralelogramo, ele tem os lados opostos paralelos. Aí você fala, não, isso aí é o retângulo. Não, não. O retângulo é um paralelogramo, porque o paralelogramo, a única característica do paralelogramo é que os lados opostos sejam paralelos. É um quadrilátero de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos. Aí você fala, mas esse aqui é um de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos. Exatamente, esse aqui é um paralelogramo. Mas por que você diz que é retângulo? Porque ele é um caso específico do paralelogramo. É um caso específico onde todos os ângulos são 90 graus. Esse aqui não. Os lados opostos são paralelos, certo? Mas os ângulos não necessariamente tem que ser de 90 graus, tá? Quando eles são de 90 graus, daí a gente chama ele de um paralelogramo retângulo. Professor, mas esse aqui também é um paralelogramo? É, os lados opostos são paralelos. Mas esse aqui é um caso mais particular ainda de paralelogramo. Ele é um caso particular de retângulo e é caso particular do paralelogramo, tá? Na verdade, não é caso particular de retângulo, né? Na verdade, é um caso particular do retângulo. Todos esses dois aqui são casos particulares do retângulo, porque do paralelogramo. Não falei retângulo, falei paralelogramo. Todos esses dois são casos particulares do paralelogramo, que o paralelogramo tem os lados opostos paralelos. Esse aqui tem os lados opostos paralelos, esse aqui tem os lados opostos paralelos. Mas a característica, além disso, que tem nesse é o quê? É que todos os ângulos são de 90 graus e todos os lados são iguais. Esse aqui é que todos os ângulos são 90 graus, mas dois lados são iguais, os lados são iguais 2 a 2, tá? Eles não podem, o retângulo não tem os 4 lados iguais, tá? Ele não abre espaço para ter 4 lados iguais, tá? O retângulo ele tem 4 ângulos de 90 graus, mas os lados opostos iguais entre si e diferente um do outro, tá? Aqui não, aqui o paralelogramo, a regra geral do paralelogramo é o quê? Lados opostos paralelos, basta isso. Então isso aqui também tá? E como é que eu calculo a área desse aqui? Bom, a área desse aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar e vai tirar um 90 graus aqui, ó, desse lado aqui, ó. Tá? E esse 90 graus desse lado aqui é o que a gente vai chamar de altura. Altura. A altura é a distância entre dois lados paralelos. Pode ser a distância entre esses ou a distância entre esses, tá? E o outro lado, né, esse lado aqui, ó, que é o que nós estamos tirando a distância um do outro, a gente vai chamar de base, ó. Base, certo? Eu posso fazer assim, essa ser a base e a altura ser a distância entre esse lado e esse lado.
certo? Ou melhor, entre a reta suporte aqui, porque às vezes o paralelogramo é tão esticadão, tá? Que a reta suporte, né, é que vai dar a altura, né? Os lados opostos, eles estão tão desalinhados que eu não consigo fazer eu não consigo fazer um segmento aqui que seja perpendicular a esse lado e esse lado na mesma figura. Eu tenho que puxar do lado aqui, né? A reta suporte, tá? Então isso aqui, ó. E a área desse daqui vai ser o quê? Base vezes altura. Você fala, professor, mas não faz sentido. Faz sim, quer ver? Se eu pegar esse aqui, ó, tirar essa peça aqui, cortada aqui pela altura e colocar bem aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó. Ó. Então esse paralelogramo, ele pode ser rearrumado, ele pode ser cortado aqui, colocar essa peça aqui, e ele vira um retângulo. E daí, ó, é base vezes altura. A altura é aqui, ó, tá vendo? A altura é justamente o lado do retângulo que se forma depois, ó. E a base continua sendo a base. Se eu fizer desse lado também, dá a mesma coisa, tá? Então, a área aqui do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo, que é base vezes altura. Tá? Só tenho cuidado que agora o lado não é a altura é a distância aqui. Então nós temos que calcular essa altura. Em alguns casos a gente vai ter que calcular essa altura. Beleza? Tá. Vamos passar para o triângulo. O triângulo, eu também posso fazer a mesma coisa, né? Calcular a área do triângulo como a área do paralelogramo. Você fala, como assim, professor? Não tem nada a ver. Como é que eu vou calcular isso aqui com a área disso aqui? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui na metade da altura aqui, ó. Na metade da altura aqui, ó. Que é a distância aqui da reta suporte desse lado, ao vértice lá, que é a altura, eu vou chamar isso aqui de altura, tá vendo? E eu vou pegar aqui na metade da altura, ó, e passar um estilete aqui, ó. Cortei aqui, ó. Aí o que eu faço com isso aqui? Esse aqui eu venho aqui e encaixo ele bem aqui, ó. Porque esse paralelo aqui, ó, vou ficar paralelo aqui, ó, e vou encaixar ele bem aqui, ó. Essa figura aqui vai caber exatamente aqui, é só fazer assim, ó. Pô! Tá, ó, esse ângulo aqui, ó, é igual esse ângulo aqui, ó, oposto pelo vértice, né? Só que, ó, como eu fiz esse aqui paralelo a esse aqui, ó, então veja que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são alternos internos, são iguais, certo? E esse daqui, ó, como é paralelo a esse aqui, ó, essa medida aqui e essa medida aqui são alternos internos também, ó. Entendeu? Assim como esses são alternos internos, esse aqui é alternos internos, esse aqui é oposto para o vértice, então esse daqui, olha, tem a mesma medida aqui. Como eu cortei isso aqui exatamente na metade da altura, né? Como eu cortei isso aqui na metade da altura, ó, né? Essa medida aqui, ó, ficou igual a essa medida aqui, ó. Professor, mas era a metade dessa altura. Sim, só que a metade dessa altura também divide esse aqui exatamente ao meio, ó. Tá? Tudo que corta, ó, esse aqui também dividiu exatamente ao meio aqui, ó. Então essa parte cabe aqui e essa parte aqui, ó, cabe aqui porque é o mesmo tamanho dessa. Então essa cabe aqui. Pronto, isso aqui virou o quê? Um paralelogramo. Isso aqui virou um paralelogramo. E qual que é a área do paralelogramo? É a área da base, que é daqui até aqui, vezes metade da altura. Aqui, ó, H sobre 2, ó, metade da altura aqui, ó. Metade da altura. Então a área desse triângulo vai ser o quê? Base vezes metade da altura. É a área desse triângulo aqui. E a gente escreve simplesmente assim, ó, esqueci de escrever, né? O nome é triângulo, né? Triângulo. Então, a área do triângulo é o quê? A área vai ser o quê? A base vezes metade da altura. H sobre 2. Só que H sobre 2 é a mesma coisa que base vezes altura dividido por 2. Pronto. Aí você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Tá? Normalmente a gente pensa o quê? A gente pensa num retângulo, né? Aqui assim, e daí metade. Mas olha só, esse triângulo aqui, se eu fizer metade, eu não consigo perceber que ele é metade aqui, né? Eu não consigo perceber que ele é bem metade, né? É difícil assim perceber isso, tá? Alguns casos é difícil. Agora, quando o triângulo é retângulo, aí fica fácil, né? Não, seria um retângulo dividido ao meio. Pá, beleza, né? Mas aqui, nesses assim, ó, se você pegar metade da altura e fazer aqui, ó, você vê que essa parte cabe bem aqui, ó. E daí você tem o quê? Um paralelogramo, que é base vezes altura, mas a altura do paralelogramo, que é o quê? Que é a altura do triângulo dividido por 2. Pronto, ficou aqui, ó.
certo? E esse aqui, como é que chama? Esse aqui chama-se losango ou rambo. Não, rambo não, é rombo. Tá? Losango ou rombo, certo? Losango ou rombo. O losango também é um caso particular de paralelogramo, tá? É um paralelogramo porque ele tem os lados opostos paralelos entre si, mas é um caso particular porque os ângulos, os lados são iguais. Então, calma aí. O losango, eles têm os lados opostos paralelos e os lados iguais? É. Então, esse aqui é um losango. É também. Isso aqui você pode ver como losango. Se você virar assim, ó, é um losango. É que a gente tem costume de ver o losango assim, né? Mas assim não é losango. E esse aqui, ó, por exemplo, se você ver assim, ó, né, aqui, ó, retinho aqui, ó, você fala, ah, é um paralelogramo. É um paralelogramo com 4 lados iguais, tá? Então, o losango é isso aqui, ó, tá? E o losango, ele tem uma característica muito importante, muito importante. Como os lados são iguais, tá? As diagonais formam entre si ângulo de 90 graus, ó. As diagonais formam entre si ângulos de 90 graus. Meu Deus, hoje parece que eu não tomei meu copo de cachaça. Meu traço tá muito tremido, tá muito ruim, né? Tem que ficar fazendo esses riscos tudo para aparecer aqui a reta, né? Bom, olha só, então aqui eu tenho o quê? 4 triângulos iguais, né? Porque se esses lados aqui são iguais, quando você divide aqui, ó, no meio aqui, ó, certo? Esse lado igual a esse, então esse daqui virou um triângulo isósceles, com dois lados iguais e um diferentes. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Como aqui é 90, né? Bom, não está provado ainda que é 90, né? Eu só falei, né? Eu falei, olha, a diagonal do losango forma 90 graus. Eu não provei por que forma, né? Mas tá vendo, se eu dividir aqui, ó, eu vou dizer por quê, ó. Se eu dividir esse daqui exatamente no meio, eu formo aqui um triângulo isósceles. E aqui um triângulo isósceles é igual, né? Esse triângulo isósceles é igual a esse triângulo isósceles, certo? Se eu traço a altura desse triângulo isósceles, né? Como esse lado é igual a esse lado, aqui vai fazer exatamente 90 graus, ó. E vai dividir esse lado exatamente ao meio. Como esse triângulo aqui é igual a esse aqui, se eu traçar a altura aqui, vai dar no mesmo ponto aqui. Pronto, está provado que esse daqui é 90 graus, que as diagonais são perpendiculares uma à outra. Então, esse triângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui igual a esse ângulo igual a esse ângulo, como esse daqui é um triângulo isósceles igual, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo aqui também vai ser igual a esse ângulo aqui, né? Vou fazer dois risquinhos aqui, ó. Certo? Vai ser, certo? Esse daqui, ó, esses ângulos aqui são iguais entre si, e esses daqui são iguais entre si, ou seja, esse triângulo aqui é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo. Se eu conseguir calcular a área de um triângulo, eu calculei a área de todos, né? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente pegar e fazer assim, ó. Traçar uma paralela a essa daqui, aqui, e aqui, ó, uma paralela a essa aqui, ó. Meu Deus do céu, hoje o bicho tá pegando mesmo, hein? Tá aqui, ó. Eu tinha um amigo no correio que ele tremia a mão dele. Todo dia ele fazia. A mão dele era o tempo todo tremendo. Aí você fala, você é alcoólatra? Ele fala, não, não sou. Fala, mas como é que você treme? Ele falou, é normal, meu normal, eu tremo assim. Engraçado que ele falava que quando ele bebia uma cerveja, parava de tremer a mão dele. Engraçado isso, né? Loucura, né? Então não tem como o cara enganar a gente, né? Parece que o cara é cachaceiro mesmo, né? Então vamos chamar essa diagonal grandona aqui, ó. Essa diagonal grandona aqui de Dzão. Tá? Ó. Então daqui até aqui é o Dzão. Então daqui, ó, até aqui é Dzão sobre 2, ó. Metade, tá? Essa daqui, ó, daqui, ó, até aqui embaixo, nós vamos chamar de D. Então essa área aqui, ó, toda desse retângulo aqui, ó, é a área do losango, porque esse daqui, esse aqui é igual a esse aqui cabe aqui, esse aqui cabe aqui, então os 4 triângulos eu coloquei aqui empilhadinho formando um retângulo. Então a área desse retângulo aqui, né, a área desse retângulo aqui, que é a área desse losango, vai ser o quê? Dzão dividido por 2 vezes Dzinho. Ou seja, Dzão vezes Dzinho dividido por 2, tá vendo? Tranquilo, né? E agora aqui, por último dessa folha aqui, o trapézio. O trapézio, tá? O trapézio também é uma figura muito interessante, tá? Vou chamar aqui o trapézio, tá?
Esse trapézio que eu desenhei aqui, agora que eu estou pensando nisso, ele é um trapézio, aparentemente parece um trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? Quando esse lado aqui é igual a esse lado. Qual é a característica do trapézio? O trapézio ele é um quadrilátero, tá? Onde dois lados são paralelos e os outros dois não são paralelos. Não é? Podem não ser, não são paralelos, tá? Não são paralelos. Esse lado aqui não são paralelos, não pode ser paralelos. Tá? Não é que eles, podem, às vezes são, às vezes não, não. O trapézio, dois lados são paralelos e dois lados não são paralelos. Você quer ver um exemplo de trapézio? Vou fazer aqui embaixo para não atrapalhar aqui, tá? O exemplo de trapézio é assim, ó, esse lado e esse lado aqui, ó, são paralelos, são paralelos. Mas esse daqui, ó, e esse daqui, ó, não são paralelos. É um trapézio. Foi engraçado, é torto, né? Exatamente, é torto. Tinha um aqui, eu podia ter falado aqui, ó. Ó, esse lado aqui, ó, esse lado aqui e esse lado aqui são paralelos, ó. Mas esse lado e esse lado não são paralelos. Tá vendo? Então, esse lado e esse lado, como não são paralelos, e esse são paralelos, isso aqui é um trapézio. Apesar de ser meio torto assim. A gente acha que geralmente a base menor tem que ser no meio da outra. Não, não, pode ser até separadona assim, tá? Tem trapézio que nem parece trapézio. Tem trapézio que algumas pessoas, se não olhar com cuidado, vai chamar de paralelogramo, mas é um trapézio, tá? Então, esse aqui é o trapézio. E como é que eu vou fazer a área do trapézio? Tá? Como é que eu vou fazer a área do trapézio? Então, a área do trapézio, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dividir o trapézio em dois triângulos. A altura do trapézio é essa distância daqui até aqui, né? Ó, a distância daqui até aqui embaixo é a altura do trapézio, certo? Eu vou dividir esse trapézio em dois triângulos, assim, ó. Aqui, ó. Esses dois triângulos, eles têm a mesma altura relativo a essa base, né? Esse triângulo aqui, ó. Essa aqui seria a base do triângulo, desse triângulo aqui, tá? Essa aqui seria a base desse triângulo. Então, seria a base vezes a altura aqui, né? Dividido por 2, a área desse triângulo aqui, ó. E esse outro triângulo aqui, a altura é a mesma, é a distância dessa base até esse vértice. Só que a base desse triângulo aqui de cima é essa basezinha aqui, ó. É essa base menor. Então, a área do trapézio é a base desse daqui, ou melhor, desculpa, é a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Tá vendo? É uma forma de ver a área do trapézio. Então, a área desse trapézio, ele vai ser o seguinte, ó. Base vezes a altura dividido por 2, porque a gente já sabe que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a área desse triângulo aqui vai ser base vezes essa altura dividido por 2, mais a área desse triângulo aqui, que é a basezinha, vezes a mesma altura dividido por 2, ó. Certo? Então, a área do trapézio vai ser o quê? Ó, a área sobre 2 eu ponho em evidência. Então, vai ficar aqui, ó. Base grande mais base menor, vezes o quê? O H sobre 2, ó. H tudo sobre 2, tá vendo? Então, a área desse trapézio pode ser vista como sendo o quê? A base maior mais a base menor, dividido por 2 vezes a altura, tá? Outra forma de visualizar isso aqui, tá? Que seria você dividir ele na metade da altura, ó. E daí você pega e corta aqui, faz a altura aqui, ó, e faz a altura aqui, ó. E daí você encaixa esse pedacinho aqui, e encaixa esse pedacinho aqui, ó. E daí você, para calcular a área do trapézio, tem que calcular a área desse retângulo aqui. Mas daí você fala, mas qual que é a medida desse daqui, ó, dessa medida aqui, ó? Porque a altura é a mesma, mas e essa medida, quanto que é? Então, como essa medida aqui, ela está no meio do caminho, eu dividi exatamente na metade da altura, tá? É fácil provar de que essa base aqui é a média aritmética dessas duas aqui, ó. Então, eu pego base pequenininha mais a base grandona dividido por 2 e eu tenho essa base média aqui, ó. Que é o que aparentemente aparece aqui, ó. Base mais Bzão mais Bzinho dividido por 2, que é a base média, ó. Daí eu faço a base média vezes a altura, tá? Mas essa daqui também é bem interessante, já que a gente deduziu aqui o triângulo, a gente, através da fórmula do triângulo, a gente calcula a área do trapézio, dividindo o trapézio em dois triângulos. A área desse triângulo mais a área desse triângulo da área de tudo. Beleza? Bom, essa daqui é a teoria dessa parte aqui de
polígonos de 4 lados e de 3 lados, certo? Amanhã a gente vê de circunferência, ok? Mas vamos fazer alguns exercícios para treinar isso aqui. Então, esses aqui são rápidos, diretos, fáceis, que para a gente ver aqui rapidinho como é que faz. Ó, determine a área dos polígonos nos casos abaixo, sendo o metro a unidade de medida indicada. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Losango, a área desse losango, como é que é? Ó? Então, a área desse losango, a gente viu que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, certo? A diagonal maior é 8, a diagonal menor é 6. Então, a área desse losango aqui, ó, pode ser simplesmente escrito assim, ó, 8 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24 metros quadrados. Porque ele disse que o metro é a unidade das medidas indicadas aqui, certo? Aí você fala, professor, mas por que tem esse 5 aqui, ó? Esse 5 aqui não tem para nada, não. Não sei para que serve, não. Acho que, na verdade, eu acho que isso aqui, ele quis mostrar que esse daqui é um triângulo pitagórico, ó. Se essa diagonal é 8, aqui é 4. Se essa diagonal é 6, aqui é 3, ó. 3, 4, 5 é o triângulo pitagórico. Mas não tem finalidade nenhuma aqui. Fica assim só para a gente achar bonito. Próximo. Quadrado. Pera aí, mas esse quadrado ele deu a área, ele deu a medida da diagonal. E aí, como é que a gente faz? Veja, o quadrado ele tem todos os ângulos 90 graus, certo? Tem todos os ângulos iguais a 90 graus, certo? Então, essa diagonal aqui dividiu o quadrado exatamente ao meio em duas partes iguais. E quanto que é essa diagonal aqui? Essa diagonal é a mesma dessa daqui. Então eu posso calcular a área do quadrado pela área do losango. Tá? Como? Assim, ó, a área vai ser o quê? 8 vezes 8 dividido por 2. 8 vezes 8, 64 dividido por 2, 32 metros quadrados. Certo? Posso fazer assim. Agora, a gente aprendeu lá também o Teorema de Pitágoras, né? E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que pelo Teorema de Pitágoras diz que o lado, né? Ou melhor, a diagonal vai ser o lado vezes raiz de 2. Certo? Então, se esse aqui for L, esse daqui é L raiz de 2. Mais L raiz de 2 é o 8. Então, se eu escrever assim, ó, L raiz de 2 igual a 8, eu chego à conclusão de que o L é igual a 8 sobre raiz de 2. Bom, daí o quadrado é L ao quadrado, certo? Então, a área do quadrado vai ser o quê? 8 raiz de 2 ao quadrado, que vai ser o quê? 64 sobre raiz de 2 ao quadrado, 2. E dá a mesma coisa, 32 metros quadrados. Entendeu? Tranquilamente, tá? Mas se eu tenho a diagonal, eu posso calcular desse jeito aí, que fica também facinho. Beleza? Outro aqui, ó. O rombo. Mas peraí, mas o que é o rombo? O rombo é aquele duro de matar? Não, rombo, aquilo lá é o Rambo. Aqui é o rombo. Na época de vocês não tem Rambo. Na época de vocês tem só rombo. Certo? Bom, como é que eu vou calcular a área desse rombo aqui, ó? É 4 vezes a área desse triângulo aqui, ó. Tá? Como é o rombo é losango. Como é o rombo losango, então esse ângulo aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, quando o ângulo do triângulo é 90 graus, é fácil perceber que um dos lados, um dos catetos aqui desse triângulo, vai ser a base e o outro cateto vai ser a altura. Então, a área de um triângulo, tá? A área de um triângulo aqui, ó, de um triângulo, tá? A área do triângulo vai ser o quê? 4 vezes 5 dividido por 2. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Então, aqui dá 10. Aí, como o rombo tem 4 vezes, então a área do rombo ali, ó, vai ser o quê? 4 vezes 5 sobre 2. Corta, corta, dá 2. 20 vezes 2, 40 centímetros, né? Metros quadrados, né? A distração, né? 40 metros quadrados, tá? 40 metros quadrados. Professor, mas tem outro jeito de fazer? Claro que tem. Se aqui é 5, tudo isso aqui é 10. Se aqui é 4, tudo isso aqui é 8. Então, pode ser o quê? 10 vezes 8 dividido por 2. 10 vezes 8, 80, dividido por 2, 40 metros quadrados. Beleza? Facinho? Tranquilo? Até agora é facinho, né? Então, vamos passar para o outro aqui, ó.
O trapézio, bom, aplicação direta de fórmula, ele deu uma base aqui, ó, 10, ele deu a outra base aqui, 6, e ele deu a altura aqui, ó, 5. Então, a área vai ser o quê? 10 mais 6 dividido por 2 vezes 5. Então, coloca um parênteses aqui para não parecer que é só o 6 vezes 5. Dá 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, a área vai ser igual a 40 metros quadrados, tá? A mesma área daquele lá, ó. A mesma área daquele lá, né? Certo? E esse aqui é um paralelogramo. Pera aí, então esse lado é paralelo a esse aqui, esse daqui é paralelo a esse aqui. E ele deu a distância entre esse lado e esse lado. Ele deu a distância 2, ó. Então, calma aí, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. É base vezes altura, não é dividido por 2, só base vezes altura. E qual que é a base? Qual que é a base? Então, a altura que eu tenho é essa daqui, ó. Então, a base vai ser essa aqui, ó. Então, a base vai ser 6 vezes a altura, 2. Então, a área vai ser o quê? 6 vezes 2? 12 metros quadrados. Certo? Olha aqui, outro trapézio, tá? Qual que são as bases paralelas? Não é essa e essa, com certeza, né? Porque aqui está 90 graus, e esse aqui aparentemente não é 90 graus. Então, as bases paralelas são isso aqui, ó. E a altura qual que vai ser? A altura vai ser esse lado aqui que faz 90 graus aqui e aqui, ó. A altura tem que fazer 90 graus com uma base e 90 graus com outra base. Então, esse lado aqui, ele faz o papel da altura. Então, a área vai ser o quê? 8 mais 4 dividido por 2 vezes a altura, que é 3. 8 mais 4, 12 dividido por 2, 6. Então, isso aqui é 6 vezes 3. Então, a área desse trapézio aqui é 18 metros quadrados. Beleza? Tranquilo? Facinho? Beleza. Então, vamos aqui à área do triângulo. Bom, isso aqui tá fácil, né? Altura 5, base 6, tá? Eu não posso, se ele desse esse lado aqui e essa altura aqui, eu não posso multiplicar esses dois, porque a altura, ela tem que ser relativa à base que ele está informando, né? Então, a área desse daqui vai ser o quê? 6 vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5, 30 dividido por 2, 15 metros quadrados, certo? Aqui, olha, aqui, ó, eu posso calcular a área desse triângulo, calcular a área desse triângulo e somar, mas eu posso calcular logo a área de tudo. A base é o quê? Essa soma aqui, ó. 5 mais 2, 7. E a altura, 6. Então, a área vai ser o quê? 5 mais 2, que é base, vezes a altura, 6, dividido por 2, ó. Base vezes a altura dividido por 2, tá? Eu podia fazer 5 vezes 6 dividido por 2 e 2 vezes 6 dividido por 2, somar as duas coisas, né? Mas aqui já fica muito mais direto, né? Então, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Então, a área aqui é 21 metros quadrados. Molezinha, né? Molezinha. E esse aqui é um triângulo. Veja, ele está me informando a medida desse lado, a medida desse lado e a medida desse lado. Como é um triângulo retângulo, conforme está sinalizado aqui, ó. Então, se eu usar esse aqui como base, né? Se eu usar esse aqui como base, eu teria que calcular essa altura aqui, ó. Tá? Mas como esse lado e esse lado fazem 90 graus, então eu posso dizer que a base é 8 e a altura é 6. Né? Porque base e altura fazem 90 graus. Então, a área desse daqui vai ser o quê? 8 vezes 6 dividido por 2, que vai dar o quê? 24 metros quadrados. Beleza? Agora tem uma coisa bem interessante aqui, ó. A área desse triângulo, né, pode ser feita esse vezes esse dividido por 2, certo? Ou o 10 aqui vezes a altura aqui, ó, dividido por 2, né? E essa fórmula aqui deduz uma das fórmulas das relações métricas do triângulo retângulo, onde eu multiplicava os catetos e a multiplicação dos catetos era igual à multiplicação da hipotenusa vezes a altura, certo? Ó, 8 vezes 6 dividido por 2 é a área calculando com esses dois lados, vai ser igual que a 10 vezes h dividido por 2, que é a área calculando esses lados. Como tem 2 dos dois lados, eu posso cortar, ó. E ficou o quê? A multiplicação dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura. Tá vendo? Não tem erro aqui, tá? Tranquilamente a gente calcula isso aí.
Beleza? Vamos a mais exercícios. Então vamos mais aqui. As bases de um trapézio medem respectivamente 10 centímetros e 2,8 centímetros. Se a medida de cada um dos lados é 6 centímetros, qual a área desse trapézio? Então olha só. Esse é um trapézio chamado isósceles, onde dois lados são iguais, certo? Então, duas bases paralelas, dois lados paralelos, né? Um com 2,8, o outro aqui com 10, vamos dizer. E esse do lado, cada um com 6. 6 centímetros. 6 centímetros, aqui 2,8 centímetros e aqui 10 centímetros. Certo? Bom, para calcular a área do trapézio, o que eu tenho que fazer? Né? Base de cima vezes mais a base de baixo dividido por 2 vezes a altura. Mas eu não tenho altura. Eu tenho até a base de cima, a base de baixo eu tenho, mas a altura eu não tenho. Qual que é a altura? Então, para fazer a altura, já que é um trapézio isósceles, ou seja, os dois lados são iguais aqui, ó, e ele diz, ó, se a medida de cada um dos outros lados é 6, então ele está dizendo que a medida desses dois é 6. Então eu posso fazer assim, ó. Faço assim, e o que aparece aqui? Eu vou dividir essa base maior em 3 tamanhos, 2,8 centímetros, certo? Aí 10 menos 2,8 dá 7,2. 7,2 dividido por 2 dá 3,6 centímetros aqui e 3,6 centímetros aqui, ó. Pronto. Agora eu posso, né, eu dividi isso aqui, ó, na perpendicular, tá? Na perpendicular. Agora, nesse triângulo aqui, eu posso calcular o quê? A altura, certo? E eu tô com uma leve desconfiança de que isso daqui é um triângulo pitagórico. Os lados devem ser proporcionais a 3, 4 e 5. Quer ver? Ó, o 6 é igual a 5 vezes o quê? Vezes 6 quintos, certo? Ó, dá 6, né? Então, esse daqui, vamos ver se é 3 vezes 6 quintos, dá o quê? 18. 18 dividido por 5 dá o quê? 18 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15, para 18 sobra 3. 0, 30 por 5, 6. Pronto, tá vendo? Você pode desconfiar que deve ser. E esse daqui, então, vai ser o quê? 4 vezes 6 quintos. Então, deu 24 dividido por 5. 24 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 4,0 dá 5. 5 não, 8. 8 vezes 5, 40, sobra 0. Então, 4,8. Então, esse aqui é 4,8. Tá? É 3, 4, 5. Esse aqui é 3 vezes 1,25. Esse aqui é 4 vezes 1,25, não, 1,20, né? 1,20, é 5 quintos mais 1 quinto. 1 quinto é 0,2. Então, isso aqui é 3 vezes 1,2, dá 3,6. Esse daqui é 4 vezes 1,2, dá 4,8. E esse daqui é 5 vezes 1,2. 5 vezes 1,2 dá 6. Certo? Então, eu já descobri aqui, a altura é 4,8. Tá aqui, a altura é 4,8. A base maior tá aqui, a base menor tá aqui. Tá? Ah, professor, isso eu não consigo perceber que isso aqui é um triângulo pitagórico. Você aplica Pitágoras. 6 ao quadrado é igual a 3,6 ao quadrado mais h ao quadrado. Aí isola h ao quadrado e resolve. Certo? Vai dar o quê? 36 menos 3,6 vezes 3,6 dá, o que é 36 vezes 36? Tem que fazer, né? 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36 vai 3, 3 vezes 6, 18 vezes 2, 36 vai 3, 3 vezes 3, 9, mais 3, 12. 1, 2, 12,66, ó. 36 menos 12,66 vai dar h ao quadrado, ó. Certo? Agora, que número que eu elevo ao quadrado que vai dar isso aqui, ó, 4,8? 4,8 é 8 vezes 8, 64, vai 6.
Eu acho que eu errei aqui, hein? Errei! 6 vezes 6, 36, vai 3. 3 vezes 6, 18, vezes 2, 36. Mais o 3 que foi lá em cima, 39, vai 3. Aí 12, 12,94. Agora sim, né? 12,94 não, 96. 96, 12,96, beleza. Aqui era 8 vezes 8, 64, vai 2. Daí 32 vezes 2, 64, mais 6 que foi lá, 64, 70, vai 7. 4 vezes 4, 16, mais 7, 23. Se eu pegar 36 e tirar 13, vai dar 23, ó. Isso aqui, ó, deu a diferença, viu? Ia dar uma trabalheira desgraçada, então é melhor você investigar, tá? Desconfie, desconfie. Ó, sabe o que eu fiz para perceber? Isso aqui é 60, 6,0, 3,6. Então, 60 é 5 vezes 12. 36 é 3 vezes 12. E aqui vai ser 4 vezes 12, só que com uma vírgula no meio. Entendeu? Então é o 1,2. Beleza? Bom, agora vamos para a área do trapézio. Então, a área do trapézio é o quê? Base maior mais a base menor. Então, 10 mais 2,8 dividido por 2 vezes 4,8. Então, a área vai dar o quê? 12,8 dividido por 2 dá 6,4. 12,8 dividido por 2 dá 6,4 vezes 4,8. Certo? Bom, isso aqui vai dar 32. 32 menos 1, eita pau, velho. Bom, eu estou fazendo o quê? 6,4 vezes 5, né? Estou fazendo assim, ó, 6,4 vezes 5, que é vezes 10 sobre 2, menos 0,2, que é 2 sobre 10. Tá? Então, 4,8 é 5 menos 0,2. 0,2 é 2 sobre 10. E o 5 é 10 sobre 2. Então, 64 vezes 10... Não, 6,4 vezes 10, 64. Dividido por 2, 32. Então, isso aqui dá 32. 32 menos 2 vezes isso aqui dá 8. 128 dividido por 10, né, dá 1,28. Então, vai dar o quê? 32 menos 1,28. Esse é quanto vai dar. Então, vai dar assim, ó, 0, 0. Então, vai dar 2, aí 9 menos 2, 7. 1 menos 1, 0, 30. Então, vai dar 30,72 centímetros quadrados. Tá? Nossa, professor, complicou. Era só fazer esse 6,4 vezes 4. Então, faz 6,4 vezes 4,8. Confere e vê se eu acertei. Pronto. Você não precisa entender no meu raciocínio. Eu faço de um jeito, às vezes, as coisas que vocês ficam... não entendo. Calma aí. Ó, o que eu quero que vocês entendam é a fórmula. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Entendeu isso? Beleza. Aí você faz a conta do jeito que você quiser. Professor, eu não entendi esse negócio do triângulo pitagórico aqui. Não entendeu? Faz com Pitágoras. Você prefere fazer do jeito mais difícil? Pode fazer do Pitágoras. Não, mas é que eu não estou conseguindo. Então, entenda, ó. Triângulo pitagórico, os lados são proporcionais a 3, 4 e 5. Então, isso aqui vai ser 3 vezes alguma coisa, isso aqui vai ser 4 vezes alguma coisa, isso aqui vai ser 5 vezes alguma coisa. Só que eu só percebi isso depois que eu investiguei. Eu falei, esse aqui tem que ser 5 vezes alguma coisa. É 5 vezes 1,2. Esse aqui, 3 vezes 1,2, dá isso aqui, deu. Opa, então isso aqui vai ser 4 vezes 1,2. Pum, matou. Entendeu? Tem que investigar, tem que fazer. Beleza? Próximo. Calcule a área de um triângulo equilátero do lado L. Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais, certo? Então, esse lado é L, esse lado é L, esse lado é L. Para eu calcular a área dele, eu preciso saber o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, uma base é L. E a altura? Vamos fazer a altura aqui, ó. Quanto que é essa altura aqui? Essa altura aqui. Quanto que vai ser essa altura? Então, eu já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Eu aplico o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, porque esse aqui é 90, então esse aqui é a hipotenusa.
L ao quadrado vai ser o quê? H ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Mas quanto que é esse cateto? Veja, se é um triângulo equilátero, a altura divide exatamente o lado ao meio. Então, isso aqui é L sobre 2. Então, vai ser L sobre 2 ao quadrado. Certo? Quando você faz isso, vai ficar o quê? L ao quadrado mais, ou melhor, menos, porque eu vou pegar esse L ao quadrado sobre 4 e jogar para cá. Fica L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Só que L ao quadrado é a mesma coisa que 4L ao quadrado sobre 4. Então, 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4 dá o quê? Dá 3L ao quadrado sobre 4. Isso é a altura ao quadrado. Então, a altura vai ser o quê? Raiz quadrada disso aqui, ó. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz quadrada de 3 não tem exato, então fica raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, essa é a altura. Pronto. A área vai ser o quê? Base, que é L, vezes a altura, L, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Que eu vou colocar debaixo desse L aqui, ó. 2, ó. Certo? Eu posso pensar também o seguinte, ó. L sobre 2 vezes H vai dar o quê? Vai dar a área desse retângulo aqui, ó. Mas que retângulo é esse aqui? É o retângulo quando eu pego essa parte aqui, ó, e ponho aqui, ó. Pronto. Então, L sobre 2 vezes H, que é isso aqui que eu calculei. Então, a área deu L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso daqui é uma coisa muito importante para você decorar. Decore isso aqui, decore isso aqui. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Você vai fazer tantas vezes isso aqui que você tem que saber decorar isso aí. E a última dessa folha vai ser o seguinte, ó, determine a área de um hexágono regular de perímetro 12. O que é um hexágono regular? Ele tem 6 lados iguais. Se é regular, é iguais. Ó. 6 lados iguais, 6 lados iguais, tá? O hexágono regular. E ele tem o perímetro 12, ou seja, esse lado aqui mede 2 centímetros, esse daqui 2 centímetros, esse aqui 2 centímetros, esse aqui 2 centímetros, esse aqui 2 centímetros e esse aqui 2 centímetros. Ó, perímetro é 12, entendeu? Bom, mas o hexágono regular, se você dividir ele exatamente ao meio aqui, ó, ao meio aqui, ó, e ao meio aqui, que nós já falamos isso, nós vimos aqui, eu acho que na semana passada, né, na aula da semana passada, de que o hexágono regular são 6 triângulos, iguais, ó. Então, basta eu calcular a área de um triângulo desse aqui. E o triângulo, esse triângulo é um triângulo equilátero, como do exercício anterior, tá? Um triângulo equilátero, ó. E o lado desse triângulo equilátero é esse lado 2 aqui, ó. Então, a área do hexágono, tá? Do hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que qual que é o L desse triângulo? É o lado do hexágono, que é 2. Então, a área do hexágono é 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que 2 ao quadrado é 4, e 4 dividido por 4 dá 1. Então, ficou... A área do hexágono é 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Facinho, moleza? Bom, isso aqui é exercício que nós já vimos. Já semana passada eu acho que nós vimos isso aqui, né? Não, lembrei de onde que nós vimos isso aqui. Nós vimos isso aqui no segundo ano, porque no segundo ano, nessa mesma semana, nós estamos vendo lá, nós estamos vendo pirâmide, prisma, e tem pirâmide hexagonal, onde a base é um hexágono e a gente tem que calcular a área do hexágono. E tem o prisma, um prisma hexagonal, onde as duas faces, né, do prisma paralelas são hexágonos também, certo? Deixa eu ver se tem um hexágono aqui, não tem. Não tem uma pirâmide hexagonal aqui, tá? Mas é isso aí, beleza? A gente vai usar muito isso daqui lá no segundo ano, lá em geometria espacial. Então, saiba tudo de cor, beleza? E vamos para a última folha de exercício. Então, vamos aqui nesses últimos aqui. Esses últimos aqui são um pouquinho mais difíceis e são questões que fazem você pensar e agir de uma maneira diferente, com mais cuidado, tá? Então, olha aqui, ó. Determine a área de um retângulo de diagonal 15 metros e perímetro 42 metros. Então, calma aí. Um retângulo
onde a diagonal é 15 metros, e o perímetro, a soma dos 4 lados, é 42. Então, calma aí, vamos chamar esse lado aqui de base, esse lado aqui de altura, tá? Então, se tudo é 42, quer dizer que essa base mais essa altura vai dar o quê? 21. Tá? Porque ó, esse mais esse é metade do perímetro. Então, esse mais esse é 21. Então, né, duas bases mais duas alturas é 42. Ou seja, base mais altura é igual a 21. Certo? Achei que a soma dessas duas dimensões aqui dá 21. Certo? Só que se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, porque isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, isso aqui é base e aqui está a altura. Então, quer dizer que 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser a base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Certo? Agora, atente aqui, que isso aqui é muito importante. Normalmente, o que a gente faz ali na pressa, ali no dia a dia, sem pensar um pouco adiante? A gente pega isola uma das duas, põe aqui e obtém uma equação de segundo grau e acha as raízes. Aí as raízes vai ser um ou outro, certo? Mas vamos pensar um pouquinho diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado e isso aqui elevar ao quadrado, eu vou obter o quê? B ao quadrado mais 2 vezes B vezes H mais H ao quadrado é igual a 441. Certo? Mas calma aí. O que é B ao quadrado mais H ao quadrado? B ao quadrado mais H ao quadrado é 15. Então vai ficar o que aqui? 2b vezes h mais b ao quadrado mais h ao quadrado, 15 ao quadrado, que é 225, vai ser igual a 441. Certo? Mas o que ele me pediu? Determine a área. O que é a área? É base vezes altura. Então, a área é isso aqui, ó. Então, base vezes altura vai ser o quê? 441 menos 225 dividido por 2. Tá vendo? A resposta sai direto aqui se você pensar um pouco à frente. Né? Na verdade, é fazer bastante exercício para pegar prática nisso aqui. Então, a área, que é base vezes altura, vai ficar o quê? 441 menos 225. Então, 441 menos 200, 241. 241 menos 20 dá 221. 221 menos 5, 216. Então, isso aqui dá 216 dividido por 2. 216 dividido por 2 dá 108 metros quadrados. Tá bom? Muito bom esse problema. Fiquem atentos aí. Segundo problema. As bases de um trapézio medem 4 metros e 25 metros. E os lados oblíquos medem 10 metros e 17 metros. Tá? Então, olha só. Presta atenção. Os lados oblíquos são aqueles laterais. Então, um é maior que o outro, certo? Só que quanto maior que o outro, né? Será que vai ficar um trapézio assim, ó? Aqui uma base aqui. Será que vai ser um trapézio assim? Ou será que vai ser um trapézio desalinhado assim, ó? Porque pode ser um trapézio desalinhado. A base lá, os oblíquos assim e aqui a base maior. Certo? Mas como é que é isso aqui? Então, olha só, quanto que é a soma dos oblíquos? 10 e 17. A maior base é o quê? É 25. Então, aqui, ó, 10, 17, 27. Então, os dois oblíquos somados dão um pouco maior que a base. Tá? Então, isso daqui é realmente centrado. Tá? Cuidado, tem que ter um cuidado aqui na hora de ver isso aqui. Ó. Tá? Isso daqui é 25. Os dois somados dá 27. Então, deve ser alguma coisa assim, ó. Tá? Na verdade, um pouquinho mais achatado, né? Que isso aqui é 25, isso aqui é 4. A diferença é 21, né? Então, aqui é o 10, aqui é o 17, aqui é o 4 e aqui é o 25. Certo? Ele quer saber a área do trapézio. A área, tá? Então, aqui eu vou traçar aqui ó, a altura. Então, essa aqui é a altura. Então, a área vai ser o quê? Vai ser 25 mais 4 dividido por 2 vezes a altura. Então, para calcular essa área, eu só preciso saber essa altura aqui. Como é que eu vou determinar essa altura?
Então, como eu percebi aqui que essa base aqui, ela está centrada, ela está aqui no meio, certo? Ela não está para lá, ó. Para ela estar para lá, esse lado aqui tinha que ser muito parecido com o tamanho da base maior, ó, né? Para ele ser um trapézio assim, ó. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, ó? Aqui está a base grandona, daí um lado seria aqui, o outro lado seria aqui, e a base 4 seria lá, ó. Mas para isso acontecer, esse lado aqui, oblíquo, ele tem que ser quase do tamanho da base, mas não é quase do tamanho. A soma dos dois dá quase a base, ó, tá? Então, ela tem que ser realmente aqui centrada. Bom, então, olha só. Se isso tudo é 25 e essa parte aqui no meio, que eu estou traçando a altura aqui, ó, vai dar 4, então quer dizer que esses dois lados aqui somados dá 21, certo? Então eu vou chamar esse aqui, ó, eu vou chamar esse aqui de x, e esse daqui eu vou chamar de 21 menos x, porque a soma dos dois tem que dar 21, então aqui é 21 menos x. Normalmente, como eu falei, a gente costuma jogar letras aqui, ó, né? Um x e aqui um y. Aí você vai cair num sistema de duas equações, não precisa, tá? Joga aqui 21, aqui x e aqui 21 menos x, porque a soma desses dois dá 21. Bom, então aqui também é altura, então eu vou aplicar Pitágoras aqui e Pitágoras aqui, ó. Certo? Bom, a Pitágoras é o seguinte, esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, a altura aqui vai ser esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. 10 ao quadrado menos x ao quadrado vai ser essa altura ao quadrado. Só que eu não vou colocar a altura, eu já vou colocar direto desse aqui, ó. Essa altura ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa ao quadrado, a mesma coisa que eu fiz aqui, hipotenusa ao quadrado menos esse cateto aqui ao quadrado, ó, 21 menos x ao quadrado. Pronto. Obtive uma equação com o x, certo? Aí você fala, mas a gente quer o h. Sim, depois que eu tiver o x, eu jogo aqui, calculo aqui, ou jogo aqui e calculo aqui. Então aqui vai ficar o quê? 100 menos x ao quadrado vai ser 17 ao quadrado, é 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 14, mais 4, 18, vai 1. 1 vezes 1, 1, mais aquele 1, 2, 289, menos 21 ao quadrado. 21 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, vezes 2 dá 4, não foi nada, 4. 2 vezes 2, 4. Então, menos 441. Aí aqui vai dar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 2 vezes 21 dá 42x. Só que como tem o menos, menos vezes menos dá mais. E aqui mais x ao quadrado. Só que como tem o menos, então vai ficar menos x ao quadrado. Certo? Bom, tem menos x ao quadrado dos dois lados, eu posso cortar. Certo? Eu posso pegar isso aqui e jogar tudo para o lado de cá. Certo? Então vai ficar aqui, ó. 441 mais 100, 541. 541 menos 289. Vai ser igual a 42x. Certo? Isso aqui vai dar o quê? 541 menos 200, 341. 341 menos 80 dá 260. 261, né? 341 menos 80 vai dar 261. 261 menos 9 dá 252. Dividido por 42 é igual a x. Quer dizer que x é igual a quê? Então, isso aqui é dividido por 7 dá 6. Dividido por 7 dá 25 por 7 dá 3, que dá 21, sobra 4. 42 por 7 dá 6. 36 por 6 dá 6. Então, x é igual a 6 metros. X é 6 metros aqui, ó. Tá? Isso é 6. 21 menos 6 aqui é 15.
Quanto que vai ser a altura? Então, presta atenção aqui, ó. 10, 6, isso aqui é um triângulo pitagórico, ó. 3, 4, 5. Isso aqui é 5 vezes 2, isso aqui é 3 vezes 2 e aqui vai ser 4 vezes 2. Então, H aqui é 8. Certo? Então, a área vai ser o quê? 25 mais 4, 29 vezes 8 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Então, a área vai ser igual a quê? 29 vezes 4. Então, a área será igual a... Bom, 30 vezes 4 daria 120. Mas é menos 1 vezes 4, né? Esse aqui, 29, é 30 menos 1. 30 vezes 4, 120. 120 menos 4 dá 116 metro quadrado. Beleza? E a última agora. A base de um triângulo isósceles excede a altura em 10 metros. Se a área do triângulo é 300 metros quadrados, quanto mede a altura relativa a um dos lados congruentes? Então, calma aí. A base de um triângulo isósceles excede a altura em 10 metros. Então, se a altura é H, a base é H mais 10. Certo? Beleza? Tá. Eu sei que base vezes a altura dividido por 2 vai dar a área. Porque ele diz, ó, se a área do triângulo é 300 metros quadrados, quanto mede a altura relativa a um dos lados congruentes? Então, calma aí. Então, base vezes a altura dividido por 2 dá 300. Tá? Significa o seguinte, que eu quero dois números que multiplicados, né? Ó, presta atenção aqui, hein? O pulo do gato aqui para você pular adiante, para você não ter que ficar fazendo tanta conta. 2 vezes 300, 600. Então, eu quero dois números que multiplicados dá 600 e que a diferença entre eles é 10. Ó. 10 é a diferença. Então, dois números que multiplicados dá 600 e que a diferença entre eles é 10. A diferença entre eles é 10. Então, 600, se nós fatorarmos 600, vai dar aqui por 10, vai dar 60. Eu vou fazer aqui, ó, por 30 dá 2 e 2 dá 1. Aqui, ó, 10 vezes 2, 20. 20 vezes 30, 600. E a diferença entre 20 e 30 dá 10. Epa, então já descobri. A altura é 20 metros e a base é igual a 30 metros. Tá vendo? Muito cuidado isso aqui, porque isso aqui você eleva para uma equação do segundo grau, que você vai achar o H e vai chegar na mesma resposta. Então, é só para ir um pouquinho mais rápido. Se você fizer a equação do segundo grau, vai ficar H ao quadrado mais 10H menos 600. E você vai fazer exatamente o mesmo raciocínio, tá? Então, eu descobri aqui que H é 20 e a base é 30. Quanto que é esse lado aqui? Esse lado aqui. Então, agora eu tenho um outro triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui de 20. Esse daqui é metade da base, porque esse lado aqui é congruente a esse aqui. Esse lado aqui é metade da base, a base é 30, então metade é 15. E esse lado aqui, então vai ser o quê? Então aqui é 90 graus, ó, que é a altura. Triângulo pitagórico. 3 vezes 5, 4 vezes 5, então aqui é 5 vezes 5, é 25. 5 vezes 5. Certo? Ele quer a altura relativa a esse lado aqui, ó. Tá? Ele quer a altura relativa a esse lado aqui, ó. Essa altura. Tá? Só que a área é essa base vezes a altura dividido por 2. Mas e se eu usar isso aqui como base? Então, 300, que é a área,
vai ser o quê? 25 vezes essa altura relativa aqui, que é, vou chamar de x, tá? Esse x aqui, ó. 25 vezes x dividido por 2. Então, vai ficar aqui x é igual a 2 vezes 300, dá 600, dividido por 25, tá? Aí eu posso fazer aqui, por 5 dá 5, 60 por 5 dá 12, então por 5 isso aqui dá 120. 120 dividido por 5 vai dar o quê? 12 por 5 dá 2, sobra 2, 20 por 5 dá 4. Então, 24 metros. Essa é a altura relativa de um dos lados congruentes, tá bom? Esses problemas aqui são bons, é um outro nível, é problema do IESE. Se você quiser fazer um curso comigo, a partir de 1º de setembro do ano de 2020, tá? Eu vou estar fazendo um curso aqui que é explorando todos os assuntos do livro do IESE. E você vai aprender geometria métrica plana como ninguém. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para o canal. Tá? Chame mais gente para o canal, vai aqui no joinha, verifica se você está inscrito, compartilhe. E dá uma olhada aqui que estão todos os vídeos aqui do primeiro ano, que eu agrupei no primeiro ano, desde o começo do ano até agora, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.